O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor Jesus estejam com vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Estamos juntos aí nessa nossa jornada de leitura diária da Bíblia, não é? E você já vai abrindo aí sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos lendo essa parte que é tão preciosa, que é a parte onde o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, né? Por isso o nome Coríntios, vai ensinar a respeito dos dons espirituais. E nós ontem lemos ali de 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos até o versículo 11. E nesses primeiros versículos, então, o apóstolo Paulo vai listar e explicar os dons espirituais, né? Então, são 9 dons para a gente recordar. O primeiro é a palavra de sabedoria, né? Aquela palavra para resolver crises, para saber para onde ir, não é? Aquela água que apaga o fogo, não é? No meio da confusão. Palavra de sabedoria, dada pelo Espírito Santo. Segundo, a palavra de conhecimento, não é? O Espírito Santo revela alguma coisa que vai acontecer e aí avisa a igreja, não é? Para que a igreja se prepare ou para que a igreja se desvie desse mal, não é? Como fez lá com o apóstolo Paulo e com vários outros irmãos, com Pedro, não é? Terceiro dom, a fé sobrenatural, né? A fé além da fé normal que a pessoa já tem quando é salva, não é? Quarto dom de curar, não é? A gente viu também que todo aquele que crê pode e deve, em nome de Jesus, impor as mãos sobre os doentes para que fiquem curados. Mas aqui é um dom específico, um dom mais profundo nessa área de cura. É o quarto dom. O quinto é o poder de operar milagres. Milagres podem ser curas, podem ser pessoas ressuscitando, né? Já conheci um testemunho de uma pessoa que voltou, estava já dentro da geladeira lá do IML e houve essa operação de milagre, né? A pessoa retornou. Milagres sobrenaturais em relação à natureza, não é? Como Jesus fez, de acalmar o mar, o vento, não é? Então, operações de milagres, quinto dom. Sexto dom, profecia. Nesse caso aqui, é a pregação da palavra de Deus. Sempre que no Novo Testamento se falar de dom de profecia, profetizar, está se falando aqui de pregação da palavra, é o sexto. Sétimo dom, discernimento de espíritos. Você poder entender, quando você olha ali uma atuação sobrenatural, você discernir, você entender, separar as coisas. Se ali é o Espírito Santo que está operando ali, se é um anjo caído, um demônio, né, que está operando ali, ou se é a pessoa mesmo que está fazendo aquilo. Então, esse dom de enxergar isso, né, de discernir. Oitavo dom, o dom de línguas, falar em línguas estranhas, língua dos anjos, outras línguas. E o nono dom, a interpretação dessas línguas. Então aqui terminamos o programa de ontem no versículo 11, que diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo,
e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, terminamos com esse ensinamento do apóstolo Paulo, nos mostrando que o Espírito Santo ele derrama os dons conforme a sua vontade, conforme a necessidade da igreja, né? Então agora vamos continuar. No versículo 12, Paulo nos ensina assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que comparação bacana. Verso 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. 2 pontinhos. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, fazendo uma comparação, né? Se você olhar o seu corpo, ouvinte, olha aí o seu corpo, né? Se você olhar no espelho, você vai ver que o seu corpo está vivo porque um conjunto de membros, de órgãos, operam, de sistemas, operam em conjunto, né? Operam de forma harmônica, em harmonia. Então você tem o sistema digestivo, começa na sua boquinha, né? Você come um alimento, passa pelo estômago que quebra o alimento, vai para os intestinos, onde são extraídas as vitaminas, proteínas, sais minerais. Depois vai embora todo o rejeito, né? E depois na parede dos intestinos tem lá o sistema, começa o sistema circulatório a pegar esses nutrientes e levar através do sangue, né, para todas as células do corpo. Aí você tem, aí já entra o sistema o sistema circulatório, né? Depois você tem o sistema respiratório, onde você puxa o ar, e quando você puxa o ar, o que acontece é que o oxigênio vai e entra também pela corrente sanguínea, entra pela nariz e boca, passa pelo pulmão, é passado para o sangue. Você tem o sistema nervoso, né? Onde no sistema nervoso você tem lá o controle dos movimentos, das sensações. Então seu corpo está vivo e funcionando porque os órgãos, né, os membros, eles operam numa harmonia. Então isso aí é importante. O que o apóstolo Paulo fala é que a igreja é do mesmo jeito. A igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, e a igreja também tem que funcionar como um só corpo. Os membros da igreja têm que estar ali juntos, operando em concordância, não é? Em harmonia, e cada um usando o seu dom que o Espírito Santo derrama para que a obra de Deus avance. E isso porque o apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo 13 que todos nós, ouvintes, fomos batizados em um único Espírito. Quer dizer, seja judeu, seja grego. Grego aqui quer dizer não judeu, todos nós. Seja uma pessoa que era escrava naquela época, seja uma pessoa que era livre. O Espírito Santo, quando vem, quando batiza, quando Jesus mergulha a gente no Espírito Santo, então o Espírito Santo opera em todas essas pessoas, né, sem distinção. Por isso que somos um só corpo, né? E aqui o Paulo, mais adiante aqui no versículo 14, ele segue explicando. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verdade. Verso 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o pé, já pensou se o pé quisesse ser mão? Que confusão, hein? Ninguém teria pé e teria 4 mãos, né? Para que ia servir 4 mãos, né? Então tudo está distribuído por Deus bem direitinho, conforme a necessidade, né? Verso 16. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Boa essa, né? Se todo o corpo fosse ouvido,
onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs, quer dizer, organizou cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Boa pergunta, né? E no verso 20 ele responde: assim há muitos membros, mas um só corpo. Então somos um só corpo, queridos. Um só corpo. Todas as igrejas, denominações são apenas grupos, né? Hoje as cidades são tão grandes, são metrópoles, né? Que já é difícil você reunir. Imagina se toda a igreja do Recife, toda a igreja, toda a eclésia, eu me refiro aí, toda a comunidade de pessoas que adora, que obedece, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo e da Bíblia. Se toda essa comunidade se reunisse sempre junta ao mesmo tempo, não seria viável, né? Dado o tamanho da cidade, né? Dado a quantidade de pessoas. Então, naquela época, eu ouço às vezes muitas pessoas falarem: hoje há muitas denominações, isso é ruim e tal. Mas naquela época dos apóstolos, também existiam nas cidades, né, grupos que se reuniam na casa de um, na casa do outro, né? Porque naquela época também tínhamos cidades que não eram evidentemente tão grandes como as de hoje, mas que tinham um certo porte, né? Então, até por uma questão de logística, por uma questão de facilidade, imagine, né? Uma pessoa que mora em Piedade, Candeias, vai se reunir em 2 irmãos. Imagine que sufoco, né? Que perda de tempo. Não é melhor ter um grupo se reunindo em Candeias e outro grupo se reunindo em 2 irmãos? Não é mais fácil, né? Então, por isso que se tem vários grupos. E aí, esses grupos todos, um coloca o nome, né? Igreja Pentecostal, não sei o que lá, não sei o que lá. Igreja Batista, isso e aquilo. Assembleia de Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. Apenas um nome que identifica esse grupo, né? Um grupo com a afinidade, né, ouvinte? O que tem de comum entre todos esses grupos, né? Tem de comum é que todos estão, como disse Paulo aqui, batizados no mesmo Espírito Santo, né? O que tem de comum é que todos eles procuram obedecer e ter a Bíblia como a sua regra de fé e a sua regra de conduta, quer dizer, procuram viver, agir nas atitudes do dia a dia conforme a Bíblia orienta. E o que tem mais de comum? Fora isso, a adoração a Deus e tudo mais, e algumas coisas têm diferente. As diferenças, elas não tornam esses grupos, não colocam esses grupos fora da igreja, ouvintes. Então tem determinadas igrejas que tem um louvor mais animado, outras têm um louvor mais quietinho, né? Tem determinadas igrejas onde o pregador prega com mais ênfase, né? Animado, né? Pula, grita. Tem outras igrejas que o pregador prega quietinho, paradinho, né? Então isso não faz com que esses grupos estejam fora da palavra de Deus, não faz. Deus é tão bom até que ele permite, né, que hajam grupos diferentes com essas características periféricas diferentes, ou seja, são características que não são fundamentais, não é? Ou seja, a igreja onde o pastor pula e grita não quer dizer que há mais presença de Deus do que a outra, onde o pastor não pula nem grita, fala com tranquilidade. A que fala com tranquilidade não quer dizer que é mais santa do que a outra, onde o pastor pula e grita. Quer dizer apenas um estilo onde aquele irmão se identifica mais. Então você que gosta, se identifica mais com o estilo mais animado, vai para a igreja mais animada. Você que se identifica mais com o estilo mais quietinho, vai para a igreja mais quietinha. E assim o Senhor vai acomodando, vai organizando, né, as pessoas. Mas todos nós formamos uma única igreja,
que é o corpo de Cristo, né? Que está aqui no versículo 20, a gente acabou de ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, que diz: assim há muitos membros, verdade, mas um só corpo. Então, somos um só corpo, né? Somos irmãos em Cristo Jesus. Quando você chama alguém de irmão, né? Para quem não entende a palavra de Deus, essa palavra ficou um pouco desgastada. Mas, na verdade, é uma palavra muito forte, né? Você, quando chama alguém, meu irmão, né? Olha, o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, ela é mais irmã, mais irmão do que o irmão de sangue, né? Porque o irmão de sangue, ele compartilha com você de uma mesma mãe e pai biológicos, né? Mas muitos irmãos de sangue não compartilham do mesmo caminho por onde estão andando na vida, né? Tem um irmão, às vezes, que é trabalhador, procura viver uma vida correta, tem sua família, né? E tem outro irmão que teve a mesma educação, cresceu na mesma casa, teve os mesmos pai e mãe, e, no entanto, esse irmão vive uma vida toda torta, né? Vive embriagado, não consegue formar uma família, não consegue trabalhar. E aí? Duas pessoas do mesmo sangue, né? Irmãos de sangue, viveram na mesma casa, né? Compartilharam o mesmo pai e mãe, e não tem comunhão, não tem afinidade, não tem nada em comum. Já os irmãos em Cristo é o contrário. São pessoas que vieram do mundo, não é? Que eram estranhas e que muitas vezes tinham uma vida que desagradava ao nosso Paizinho Celestial, ao nosso Deus, mas que se arrependeram, né? Decidiram quebrantar o seu coração, e que vêm de diversas classes sociais, diversos níveis culturais, mas que se juntam, se integram, né? Quando estão na igreja, na eclésia, no grupo, formando um só corpo. Então é uma coisa linda como Jesus ele traz essa diversidade, ele traz todo tipo de pessoa, com todo tipo de formação intelectual, educacional, ética, cultural, e junta, né, essas pessoas com histórias de vidas muito diferentes. Uns tiveram muitas dificuldades, passaram por situações de vida ou morte, outros não, outros tiveram uma vida tranquila, mas depois que a pessoa se arrepende, quebranta o coração, entrega o controle, né, de sua vida para Jesus Cristo, aí todos nós, a Bíblia nos diz que somos transportados espiritualmente das trevas para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho do amor de Deus, o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Então isso é muito bacana, isso é, na prática, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui no verso 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo, né? E aí no verso 21 diz assim, Paulo: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Não pode, né? Como é que o olho sozinho no corpo, sem a mão, como é que vai apalpar? Como é que vai segurar, né? E aqui ele segue: nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Verdade, né? Cabeça, né? O cérebro é parte nobre do corpo, mas sem os pés dificulta-se a locomoção da pessoa, não é isso, ouvinte? Então, Paulo segue aqui, verso 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Vamos entender isso aqui. Paulo está dizendo que, olha, os membros que parecem ser menos honrosos são essenciais, tratamos com honra, são indispensáveis, né?
Por exemplo, se a pessoa não tiver lá no seu corpo funcionando direitinho, a pessoa que tem prisão de ventre, por exemplo, né? Que não consegue evacuar normalmente, é um sofrimento, né? Então, quando essa parte do corpo não funciona, que é uma parte tida como uma parte mais fraca, indecorosa, né? Suja, mas é necessário que haja, porque se essa parte não funciona, todo o corpo perece. Não é interessante? E essas partes menos honrosas, digamos assim, são justamente as partes que a gente cobre, que a gente trata de maneira especial, não é? E já as partes do corpo nobres, como a cabeça, por exemplo, o cérebro, ninguém cobre a cabeça, não é? A pessoa anda pela rua com a cabecinha descoberta, não é? Então, interessante essa comparação que Paulo faz. E aí ele segue dizendo, mas Deus, ainda no versículo 24, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então tá aí, Deus fez isso. Por isso que Deus pega as pessoas que, aos olhos humanos, ouvintes, essas pessoas não seriam capazes, né, de fazer a obra de Deus, né? Você olha para as pessoas como ele fez com os apóstolos, né? Pegou ali pescadores, ele podia ter chamado homens cultos, podia ter chamado líderes religiosos da época, e existiam tantos, né? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, os escribas, né? Tanta gente ali que era professor de teologia, professor que ensinava sobre as escrituras, que vivia ali rodeado das escrituras. Mas por que Jesus não chamou essas pessoas, né? Porque eram pessoas que já se julgavam cheias, prontas, sabendo todas as coisas. Então, aí o nosso Deus não tem o que encher, né? Quando você acha que já está cheio, que sabe tudo, então Deus diz, bom, tá bom, você sabe tudo, então tudo bem, não posso te acrescentar nada. Então por isso que o Senhor chamou essas pessoas que, em teoria, ouvinte, não seriam capacitadas para fazer a obra dele. Veja que belo papel, que coisa linda, os apóstolos, como foi linda a vida desses homens, dessas mulheres de Deus que os acompanhavam, que eram ministras também, que coisa linda, né? Deixaram um exemplo para nós, né? A igreja primitiva. E aí Paulo continua no verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Glória a Deus. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Ele falando para a igreja de Corinto e para nós também. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Verso 28. Assim, na igreja, na comunidade, na eclésia, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Então, Paulo vai falar aqui dos ministérios e da sua ordem, digamos assim, da sua ordem não vamos dizer de importância, porque todos são igualmente importantes, mas da sua ordem de serviço, vamos dizer assim. Então diz assim, verso 28, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Quem são apóstolos? São essas pessoas que viajam pelo mundo, abrindo, plantando novas congregações, novas eclésias, novas igrejas, novas comunidades. Aí Paulo segue, em segundo lugar, profetas, são os que pregam a palavra. Em terceiro lugar, mestres, são os que ensinam a palavra. Depois, os que realizam milagres, em quarto, né? Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Tá vendo? Olha quantos ministérios tem na igreja. Vamos contar? Primeiro, o ministério de apóstolo. Segundo, apóstolo é o que? Abrir novas comunidades, né? 2, profetas, pregação da palavra. 3, mestres.
ensino da palavra. 4, operação de milagres. 5, dons de cura. 6, dom de prestar ajuda, de apoiar, patrocinar, apoiar. 7, os que têm dons de administração, quer dizer, aqueles que sabem, ouvinte, fazer uma gestão. Afinal de contas, a igreja tem que gerir, não é, os dízimos, as ofertas e aplicar direitinho o dinheiro na obra. E 8, os que falam línguas. Então, tá vendo? Aí no verso 29, Paulo diz: são todos apóstolos? Ele pergunta. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Pergunta Paulo. Todos interpretam? Não, né? Ele faz essas perguntas e aí ele responde no 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então está aqui Paulo dizendo para a gente buscar, queridos. É por isso que não pode haver um ministério da palavra de Deus, um ministério bíblico, onde você não mostre e ensine a buscar esses dons espirituais. Sabe, não adianta você dizer, mas esses dons espirituais, isso aí é coisa de espiritualismo, é coisa de... Não, é coisa de Deus, né? O diabo é que imita as coisas de Deus, uma imitação falsa. Mas os dons espirituais são bíblicos e devem ser buscados, né? Vou ler aqui no 31, verso 31. 1 Coríntios 12, 31, que Paulo nos disse aqui. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem. Então a gente não pode, queridos, ignorar que esses dons existem, né? Devemos sim buscá-los com dedicação. E aí, como é buscar, pastor? É você primeiro abrir o coração e dizer: Espírito Santo, eu estou disponível. Porque para que ele vai derramar um dom em você? Para que você sirva na obra de Deus, não é? Para que você, ouvinte, possa ser um ministro, uma ministra da obra de Deus. Se você não tem esse desejo, não há por que ele derramar um dom, não é? Se você não tem o desejo de servir aos irmãos e àqueles que estão fora, não é? De levar Jesus Cristo a eles, para que o dom, não é? Então, fundamental isso aí. E agora a gente vai dar um intervalinho, porque no segundo bloco vamos falar de um capítulo aqui, continuando, que todo mundo gosta muito, que é o próximo, né? 1 Coríntios 13, capítulo 13, vai falar do amor, não é? Esse trecho aqui é fantástico, né? Normalmente quando há um casamento, se ministra essa palavra, mas ela é muito completa, muito impactante, e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Por enquanto você fica aí adorando a Deus, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Fica na paz de Jesus, até daqui a pouquinho, até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752.
O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e nós estamos aqui realmente nos deleitando, não é, com esse banquete do livro de 1 Coríntios, não é, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós paramos aqui no finalzinho do capítulo 12, no versículo 31, não é, 12, 31, e vamos entrar agora no capítulo 13. Vou só ler o último versículo do capítulo 12, que é fantástico. A gente leu um pedacinho, a primeira metade, que diz assim, 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Foi o que terminamos, né, o primeiro bloco do programa. E aqui Paulo agora vai começar a falar do amor. Olha só o que ele vai falar. Ele falou daqueles 9 dons espirituais, não é? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, operação de milagres, né? Dons de curar, profecia, discernimento de espírito, falar novas línguas estranhas, interpretar. Mas agora ele diz assim, no final do capítulo 12, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha só. Então, esses 9 dons espirituais, dos quais falamos até agora, ouvintes, são realmente fantásticos. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, agora eu vou mostrar para vocês algo ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13 de Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim, Paulo falando, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então vamos entender, né? Paulo está dizendo, olha, ainda que eu tenha um dom espiritual tão sobrenatural como esse de falar línguas, né? Esse dom é sobrenatural. Se você parar para pensar, não só a língua dos anjos, que quem está perto não entende, a pessoa quando fala a língua dos anjos, ela edifica a si mesmo, né? Só edifica a igreja quando alguém interpreta essas línguas e fala a igreja. Mas tem o dom de línguas dos homens, né? Imagine a pessoa, quando o Espírito Santo foi derramado a primeira vez entre os apóstolos, ali, conforme a gente leu no livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, a gente vê que eles não falaram línguas dos anjos naquela ocasião, né? A gente vê que eles falaram as línguas dos homens, né? A gente vê que havia, naquela proximidade onde eles estavam, haviam pessoas, partos, medos, persas, romanos que falavam latim, egípcios, né? Gente de todos os lugares, de muitos lugares do mundo, e essas pessoas diziam, olha, estes homens estão falando no nosso próprio idioma as grandezas de Deus. Então, foi uma coisa sobrenatural. Se fosse hoje, seria mais ou menos assim, os apóstolos, sem saber falar outras línguas, começariam a falar em espanhol, em inglês, em mandarim, que é o chinês, né? em alemão, em francês, em árabe, falando as grandezas de Deus. Imagine, pessoa que não sabe falar essas línguas, o Espírito Santo trazendo esse dom. Então é um dom fantástico. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui? Se eu tiver esse dom de línguas, por exemplo, e não tiver o amor aqui, o original grego é ágape. Então,
o amor ágape é aquele amor que é representado por você colocar os interesses do outro primeiro do que o seu. Então esse é o amor ágape, não é o amor eros. O amor eros é aquele amor de desejo, não é? De desejo corporal. Esse amor que Paulo está falando é o amor mais puro e profundo, que é aquele amor que você sente por outra pessoa, que te leva a cuidar dessa outra pessoa e muitas vezes se sacrificar para que a outra pessoa tenha uma condição melhor, né? Você abre mão de muitas coisas por aquela outra pessoa. Então é esse o amor que Paulo está falando aqui. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O sino, né, tem aquele badalo. Então o que Paulo está dizendo aqui? O sino, ele tem um som, mas ele é frio e morto, não é? O prato também, prato da bateria, né? Não tem o prato, né? O baterista vai tocando bateria, vai com as baquetas, né? Acho que chama assim. Aqueles pauzinhos que vai batendo ali na bateria, pá, pá, pá. Aí a bateria tem dois pratos, né? Que o baterista pisa lá num pedal, aí sobe o prato, sobe e desce e bate um no outro. Então, veja só, né? Serei, em outras palavras, Paulo está dizendo, se eu não tiver amor, ouvinte, eu serei sem vida, né? Morto. É isso que ele quer dizer. Aí no verso 2 segue dizendo, ainda que eu tenha o dom de profecia, né, de pregação da palavra, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, quer dizer, o dom de ensino de mestre, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, dom de fé, se não tiver amor, nada serei. Olha aí, de novo é o ágape, que é amor ágape, ouvinte. Então, Paulo dizendo, né, olha, ainda que eu saiba pregar muito bem, ainda que eu conheça muito bem a palavra, saiba ensinar, conheça os mistérios, ainda que eu tenha uma fé sobrenatural, se não tiver o amor ágape, aquele que se preocupa com o outro mais do que com você, nada serei. Verso 3, 1 Coríntios 13, verso 3, continuando. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, né, como mártir, né, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha aí. Mas, pastor, isso é possível? Tem pessoas que pegam o seu dinheiro, fazem ofertas na igreja, né, ajudam as pessoas menos favorecidas, os pobres, mas em seus corações não há o amor ágape, que se preocupa com o outro, não é? Algumas pessoas fazem isso por orgulho, não é? Ou para aparecer diante do grupo, assim, olha como ele é bonzinho, como ela é boazinha. Então, se não tiver amor, nada serei, né? Não adianta, nada disso me valerá. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ágape é paciente, bondoso. Não inveja, não se vangloria. O que é se vangloriar, pastor? É se achar, não é? Aquela pessoa, não, eu sou bom. Aquela moça, eu sou perfeita, né? É isso que é vangloriar, ouvinte. Então o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Olha aí. Verso 5, não maltrata. O amor não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Olha aí. Você que guarda rancor, você que fica aperreado, você diz que ama, mas você maltrata a pessoa que você diz que ama, não é? Você diz que ama, mas você procura primeiro os seus interesses do que o do outro. Você facilmente se irrita, você guarda rancor, passa não sei quantos dias sem falar com a pessoa. Seja marido, mulher, seja amigo, irmão da igreja, outra pessoa. Então guarda rancor, não é? Verso 6.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha aí. 7. Essa é boa. Tudo sofre o amor. Olha, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Vou ler de novo aqui o que é o amor para vocês. O amor ágape, bíblico. O amor, ele tudo sofre. Ele tudo crê. Ele sofre. Você está sofrendo ali, mas você vê a esperança no fim do túnel. Essa situação vai mudar. Em nome de Jesus eu oro e essa situação vai mudar. O amor tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Porque é o amor de Deus esse que está em você, né? Verso 8. O amor nunca perece, nunca morre, nunca acaba. E Paulo segue dizendo, mas as profecias desaparecerão. Verdade. A pregação da palavra vai ter um dia que não será mais necessária, porque é o dia em que Jesus voltar a segunda vez, vai se revelar para todos, para quem creu e para quem não creu. Ele vai destruir essa terra e céu como são hoje, vai trazer novo céu e nova terra, e aí não haverá mais necessidade de pregação, porque já estaremos vendo Jesus face a face, né? Paulo segue dizendo, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É verdade, o conhecimento passará. As coisas que eu sei, vai ter um momento que todos nós estaremos frente a frente com Deus, diante do trono de Deus. E aí, não precisamos mais de conhecimento, saberemos tudo já, né? E aí Paulo diz no verso 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja que coisa linda isso aqui. Isso aqui é muito importante você entender para que você não seja levado a entender errado essa palavra. Paulo está dizendo assim, hoje em dia, em parte conhecemos, quer dizer, em parte sabemos o que já aconteceu, não é? Jesus já veio, já teve o Velho Testamento, não é, ouvinte? Já teve ali Moisés, você já viu o filminho de Moisés, o povo saindo do Egito, Abraão, agora você está vendo a Terra Prometida, está vendo Josué, Caleb, tal, e por aí vai. Então, o que passou nós já sabemos. Agora, o que virá, nós estamos profetizando. Quando a gente diz assim, olha, Jesus vai voltar, nós estamos profetizando, né? Quando dizemos assim, olha, entregue o governo de sua vida a Jesus, ouvinte, se arrependa da sua vida até agora, que você será salvo. Será salvo quando? Quando Jesus voltar e você comparecer diante do trono de Deus. Então isso tudo é profecia, não é? Nós estamos falando do que vai acontecer. Por isso que Paulo diz aqui no verso 9, pois em parte conhecemos, é o que já aconteceu, e em parte profetizamos, é o que vai acontecer. E aqui no verso 10 ele diz, quando porém vier o que é perfeito, quem é o que é perfeito? O que Paulo quer dizer com esse versículo 10? Quando porém vier o que é perfeito, em outras palavras, quando porém Jesus voltar pela segunda vez, isso é o que é perfeito, né? O que Paulo diz? O que é imperfeito desaparecerá. Vou repetir para você. Quando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Percebeu aí? Ou seja, quando Jesus voltar a segunda vez, na sua perfeição, como ele é Deus, ele vai nos revelar todas as coisas. Não vai mais haver necessidade de fé. Até as pessoas que não creem hoje em Jesus vão vê-lo chegando nos céus. Não vai ser como ele veio antes, que ele nasceu em Belém, numa manjedoura, ali, escondidinho, não é? Sem ninguém saber. Vai ser uma coisa diferente, né? Jesus vai chegar em grande glória, né? Vindo dos céus. Então, nesse momento, veja que bacana, o que vai acontecer?
tudo que é imperfeito desaparecerá. Porque Jesus vai vir, vai julgar as pessoas. Ele não vem mais a segunda vez para salvar, ele vem para julgar. E aí ele vai trazer novo céu e nova terra. Veja que bacana. Esse novo céu e nova terra serão perfeitos. Nós não teremos mais um corpo de carne. Esse corpo que morre, que envelhece, que se desgasta. Nós teremos um corpo glorificado, igual ao que Jesus tem hoje. Não teremos mais cansaço, não haverá mais morte. Apocalipse, o livro da Revelação, ele diz assim: não haverá mais choro, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Olha aí que coisa maravilhosa. Então é isso que quer dizer esse versículo 10. Cuidado, porque tem aqui algumas interpretações falsas, enganosas, que acabam levando a pessoa a entender diferente. E aqui no verso 11, Paulo continua dizendo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, quando a gente é criança, a gente se comporta e fala como criança, porque a gente não sabe das coisas ainda. Quando a gente cresce e se torna homem feito, mulher feita, aí a gente não age mais como um menino, porque a gente passa a conhecer coisas que a gente antes não conhecia. E Paulo está de novo fazendo uma comparação com a volta de Jesus. Aí ele segue dizendo no verso 11 ainda: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. No verso 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Eita, aí você tem que entender: pastor, eu quando olho no espelho, eu vejo bem a minha imagem, eu vejo bem, eu estou olhando lá no espelho. É que naquela época, irmãos, de Jesus, o espelho não era como é hoje, não. O espelho era, na verdade, um pedaço de metal que era polido, E esse pedaço de metal polido, ele faz o reflexo da pessoa. Não sei se você já viu. Você pegar uma bandeja de inox, você olha assim, parece um espelho. Só que naquela época eles não tinham tecnologia para fazer o aço inoxidável como tem hoje. Então era um pedaço de metal que você polia, às vezes junto com um pedaço de vidro, e você via a sua imagem, mas não via com perfeição. Você via um reflexo obscuro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque se a gente não explicar isso, parece que não, Você pensa no espelho de hoje. Mas o espelho de hoje já é um avanço tecnológico aí. Então veja que coisa bacana. Paulo diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então é quando Jesus voltar, veremos face a face. Olha aí. Veja, a única interpretação disso é a volta de Jesus, não é verdade? Porque Paulo diz: veremos face a face. Você só vê face a face uma pessoa, Porque só uma pessoa tem face. Concorda comigo, ouvinte? Então eu não posso ver face a face outra coisa que não seja alguém, A minha face olhando a face de Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Aí ele segue dizendo: agora conheço em parte. Verdade, Agora a gente conhece o que a Bíblia nos revela, mas a gente não conhece como é lá no reino dos céus em detalhe. A gente não esteve lá. Aí Paulo diz: agora conheço em parte. Então, quer dizer, quando Jesus voltar e nos levar a sua igreja para os céus, aí o que Paulo diz? Então, quando isso acontecer, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então olha que coisa linda. Hoje, Deus nos conhece plenamente. Ele sonda o nosso coração, sabe tudo de nós. Mas nós não sabemos tudo de Deus. Nós sabemos o que a Bíblia diz, sabemos como é que a Bíblia diz que é o reino dos céus, mas não estivemos lá para ver. Então nós cremos pela fé.
não é assim? Mas vai chegar o dia em que nós seremos levados por Jesus até o reino dos céus. E aí nós vamos conhecer Jesus do mesmo jeito que ele conhece a gente. Olha que lindo. É isso que quer dizer aqui. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Estão vendo que bonito essa parte? Aí Paulo fecha assim no verso 13. Assim, permanecem agora estes três. Quais são os três que permanecem? A fé, a esperança e o amor. É o que nós temos hoje, não é? Vivemos pela fé, ou seja, o que é fé? A gente vai aprender quando chegar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não estamos vendo. Isso é a fé. Então hoje nós vivemos assim, pela fé, aguardando esse dia da volta de Jesus, não é? Também existe hoje a esperança, que é o esperar sem ver, e o amor, que é isso que Paulo acabou de falar. E aí Paulo encerra dizendo: o maior deles, porém, é o amor. Então o amor, queridos, é o maior de todos os dons, é a maior de todas as coisas, e é por isso que Jesus, ele firmou o resumo da doutrina, do ensino dele em 2 mandamentos, né? A lei de Moisés, que Deus deu, tinha 10 mandamentos e mais umas 600 ordenanças. Mas Jesus, ele firmou em 2. Quais foram os 2? Lembra? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua capacidade, sobre todas as coisas, quer dizer, em primeiro lugar, amar, tá vendo? Amar a Deus, ou seja, buscar os interesses de Deus e não os seus. E qual é o segundo mandamento de Jesus? E amar ao teu próximo como a você mesmo, como se fosse amando você. Repare só que os 2 mandamentos que Jesus nos dá, que resumem toda a lei, estão baseados no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente mesmo. Então, glória a Deus, né? Obrigado, Jesus, por isso, né? Com isso a gente encerra o capítulo 13. Maravilha do Senhor. E vamos orar nesse propósito, né? Vamos orar juntos? Fecha aí os seus olhinhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa revelação do Teu amor nas nossas vidas, Pai. Nós queremos dizer que queremos sim, Pai, amar o nosso próximo como se fosse a gente mesmo. Queremos sim, Pai, amar ao Senhor acima de tudo, sobre todas as coisas. Muito obrigado mesmo, Jesus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado mesmo pelo Teu amor. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor abriu mão primeiro da Sua vida pela nossa vida. Então, Pai, nós queremos Te entregar a nossa vida, devolvendo esse gesto que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, governa a nossa vida. A nossa vida é a nossa vontade, Senhor. A gente que decide as coisas, a gente quer que o Senhor venha decidir as coisas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento esses ouvintes que estão orando comigo e peço que o Senhor venha nos governar e venha nos ensinar, Espírito Santo, venha plantar no nosso coração esse amor ágape, que é o amor que procura o interesse do outro, não o seu, o nosso, que é o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é o amor que tudo sofre, é o amor que não se orgulha, não maltrata, é o amor que não se ira facilmente, que não guarda rancor. É esse amor, Pai, que nós queremos, o amor que não se alegra com a injustiça. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Nosso coração está aberto para que o Senhor plante esse amor na nossa vida, em nome de Jesus. E que assim seja. Se você crê, ouvinte, diga amém. E diga graças a Deus aí. Graças a Deus. Oh, aleluia. Amados ouvintes, olha, hoje é quinta-feira, seria o dia do nosso encontro, mas hoje eu estarei viajando a trabalho, então nessa semana nós fizemos o nosso encontro presencial na terça, então foi só essa semana, tá? Para avisar para vocês. Na semana que vem voltamos normal
às quintas-feiras, às 8 da noite, tá bom? Então fiquem todos aí na paz e na graça do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa na semana que vem. Fiquem na paz. Um abraço carinhoso do Espírito Santo aí no seu coração, tá bom? Um abração. Tchau, tchau, queridos. Até o próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.